Alzheimer, será que existe uma prevenção? Sabia que a estimulação cognitiva é uma grande aliada no que a gente chama de plasticidade cerebral? Mas o que é tudo isso? Calma, a gente vai te explicar tudo no nosso quadro Mais Saúde. Mais Saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a Rafaela Borreiro Rossi, que é neuropsicopedagoga, e também o Brian Felipe, que é fisioterapeuta. É Brian mesmo? Posso te chamar assim? Tudo bem, gente? É um prazer recebê-los. Obrigada, tá? Quando a gente fala de Alzheimer, estamos aí no Setembro Lilás, que é o setembro, mês de conscientização à doença. Existe ou alguma questão que vá indicar que eu posso ter Alzheimer ou não? É uma questão simplesmente, vamos começar por aí, ela é simplesmente hereditária, genética? Não, ela não é simplesmente hereditária. O maior fator de risco já é a idade. 65 anos ou mais já é um fator de risco. Tá. Todo mundo pode ter, então? Todo mundo pode ter. O que a gente sempre acha e fala, e a gente acredita, é que se na minha família teve, eu também vou ter. Mas existem indicadores que demonstram que a gente pode evitar isso, que é o que a gente vai falar sobre a questão dessa ginástica para o cérebro. Agora, um dado muito curioso, que eles estavam me falando aqui, e eu falei, como assim? Conversas de bastidores. É verdade que quem sofre, por exemplo, um traumatismo craniano, é uma pessoa que pode vir a ter Alzheimer? Sim, é verdade. Não só o traumatismo craniano, mas também outras doenças neurológicas, como o acidente vascular encefálico, também é outra doença que pode causar o Alzheimer. Então, todas essas doenças, até as cardiovasculares também, podem aumentar o risco de ter Alzheimer. Ou seja, uma doença que acaba gerando outra doença. Exatamente. Ficando mais uma porta de entrada, mais facilidade. Sim. Agora, existe forma da gente evitar isso ou trabalhar para evitar o Alzheimer? Existe, assim, tem vários fatores de risco o Alzheimer, né? E as outras demências também. Então, tem fatores de risco que não são modificáveis, como a Rafa falou, por exemplo, o tempo. Então, a idade não tem o que a gente fazer. Não tem. Cada vez que a gente vai ficando mais velho, o risco é maior. Tá. Mas tem outros fatores de risco que é possível a gente melhorar esses fatores de risco. Por exemplo, a alimentação, o sono, o exercício físico. Então, o sedentarismo também é outro fator de risco que a gente pode estar prevenindo. Ou seja, aquela nossa telespectadora que a gente mostrou, por mais que ela possa ter casos na família, mas ela tá lá, 65 anos, né? Você viu? Você viu que incrível? Corre, maratonista, não sei o quê, faz hidro, faz bike. Ou seja, ela vai ter menos chances porque ela tem a tríade que a gente fala, né, que é fantástica, que é dormir bem, né, praticar exercícios físicos e se alimentar bem. Olha isso. Com certeza. Ou seja, é bom para evitar qualquer tipo de doença, né? Exatamente. A gente sempre fala isso, né, Rafa? Isso, e o afetivo também, né? Você vê a alegria dela, só de ver esse momento, assim, que ela vive, que ela fala como ela faz nessa idade, né? Então, isso também é um fator que ajuda muito. E isso ela cria uma reserva cognitiva. Não que ela não possa vir a ter ainda. Só que como ela trabalha tudo isso, ela vai criando uma reserva cognitiva. O que é uma reserva cognitiva, Rafa? Uma reserva cognitiva, você vai trabalhando coisas que você nunca fez. Você pode vir a começar a fazer atividades da sua vida diária de formas diferentes, estudar uma outra língua, fazer... a música é sensacional no trabalho, assim, pessoas que gostam de música. Então, são várias atividades que você começa a fazer e você cria essa reserva cognitiva. São atividades do seu dia a dia que você consegue manter essa reserva. E aí você consegue, eu diria até retardar esse declínio. Tá, a gente está vendo agora algumas imagens que é do Instituto Não Me Esqueças, né? Isso. O que é realizado lá? Lá nós realizamos 3 momentos de oficinas. São a oficina com a fisioterapia, né? Com os meninos da Físio, que eles fazem essa estimulação com exercício físico, mais
a neurópica, né, Brian? A dupla tarefa. Tá. Depois nós temos também a da psico, que trabalha, né? A psicóloga trabalha mais esse lado da emoção, do sentimento, de como eu trabalho isso na minha família, né? E ela vai trazendo esses pontos. E também a atividade na psicopedagogia, que traz atividades de papel, atividades de pintura, atividades de escrita. Então, são jogos, trabalhamos muito com jogos também, dominó, quebra-cabeça, memória, algumas dinâmicas. Que são exercícios, Safa, que são feitos só para um tipo de público, é só para se evitar, mas assim, quero trabalhar, não quero ter Alzheimer. A gente não sabe se a gente vai ter ou não, mas a gente tem que trabalhar, como aqui o Brian falou. Dormir bem, fazer atividade física, boa alimentação. Né, boa alimentação. E esses exercícios, todo mundo pode fazer. Essa reserva que você falou, né? Ela fica, por exemplo, se eu começar a fazer, com o meu filho começar a fazer na infância, isso é guardado até para a velhice? Sim, com certeza. É o que você faz a vida inteira. Isso. Então, desde criança você já se cria uma reserva cognitiva. Por isso a gente fala da plasticidade cerebral, né? O que é? Ela cria uma reserva, né? O cérebro tem uma capacidade de criar uma reserva cognitiva. Tá. Então, se você está trabalhando isso diariamente, ele vai guardando. Ele vai guardando essa reserva. Então, desde criança você consegue. Ele vai criando como se fosse uma árvore. E ele vai criando aqueles galhos, que seriam a reserva cognitiva. Então, quanto mais, a gente chama de sinapses. Tá. Quanto mais sinapses, mais reserva você vai ter ao longo da vida. Que legal, isso eu não sabia. A gente imagina assim, quando eu ficar mais velho, daí eu vou fazer exercícios para eu não ter Alzheimer. E não é isso, gente. Não. É o que a gente faz no decorrer da vida. É a prevenção. Desde a partir do momento que você nasceu. Olha que fantástico. Olha como o nosso corpo humano é. Não é incrível? Sim. Você não fica encantado, Brian? Com certeza. E completando o que a Rafa falou, desde a infância, se a gente trabalha no exercício para o cérebro, a gente ajuda no desenvolvimento da criança. Acelera esse processo de desenvolvimento. Então, muito a gente se fala hoje no exercício físico, no exercício para o corpo, da alimentação, mas a gente esquece também que a gente precisa exercitar nosso cérebro. Cérebro. E vocês falaram da música, viu, gente? A gente sempre fala isso aqui. Olha como é importante, como a música vai ativar os dois lados do cérebro. Daqui a pouquinho eu quero que vocês me passem um exercício. Vocês podem depois fazer isso? Sim. Pode ser? Vamos fazer junto um exercício que todo mundo pode fazer em casa? Com Pode certeza. ser? Pode Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma ginástica que vai fazer bem para o nosso cérebro. Pode ser? Simplificando, trocando em miúdos. Continua aqui comigo porque eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa. Além do Setembro Lilás, é a vez também do Setembro Amarelo. E nós temos que falar sobre saúde mental. Alguns assuntos são super delicados, mas a gente precisa dar atenção à conscientização deste mês de prevenção ao suicídio. O Brasil, ele foi considerado o país mais ansioso do mundo. E isso não mudou. Além disso, a gente tem que lembrar que a nossa rotina doida nos causa estresse e ainda pode gerar crises de ansiedade, crises de pânico e depressão. Você não tem que dar conta de tudo sozinho. Se você perceber que algo está fora do lugar, seja um choro excessivo, se você passou por uma perda, por uma separação, ou um luto, burnout, depressão, você precisa procurar ajuda. E sem medo e sem vergonha, tá, gente? Porque você estar bem é o que mais importa. E a SSG está sempre aqui por você. Lá você vai encontrar psiquiatras, psicólogos e terapeutas que podem te ajudar, independentemente do que você precisa. Então eu vou te lembrar que na SSG não tem mensalidade, não tem taxa de adesão e você só paga por aquilo que você usar. SSG é saúde para todos. Então é importante, né, a gente falar desses meses de conscientização e como a gente está realmente trazendo todo mês, às vezes não é uma cor, são várias cores, né? Isso é maravilhoso. A gente está falando do Alzheimer, mas a gente está falando da saúde mental. Vamos fazer o exercício? Vamos lá. Então vamos. Podemos ficar em pé, Podemos, então? claro, eu vou fazer com vocês. Ó, é um exercício que eu preparei para vocês, bem Tá bom. fácil, que dá pra gente fazer em Pro casa. pessoal lá? Isso, no eu vou Instituto. passar. Eu passo aqui para vocês e a gente também passa lá, a gente trabalha bastante com eles. Tá bom. E é um exercício bem fácil que eu preparei, porque não tem nenhum recurso, você não precisa de nenhum material para fazer. Tá bom. É só precisa das pessoas aqui para Ok. fazer, tá bom?
A gente vai fazer assim o seguinte, então. Ok. A gente vai contar, ó, de 1 a 3. Então, bom. você vai fazer assim, ó. Você começa. Tá? Você vai falar sou 1. eu e Rafa. Isso, ó. Tá. Você vai falar 1, ela vai falar 2. Tá bom. Depois você fala 3. Tá bom. Aí a gente vai começar de novo. 1, 2 e 3. Então, sempre vai trocar os números que você vai falar. Tá bom. Então, você tem que prestar bastante atenção E tem no que ser bem próximo rápido. número. Isso, Tá. no próximo número que você vai falar. Rafa! Tá Vamos bom? lá. Tá, Você começa. Tá bom. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2. 3. Agora vamos fazer assim, ó. Vamos dificultar um pouquinho. Tá bom. Ao invés de falar 1, você vai levantar o braço. E ela vai continuar no 2 e depois você fala o Tá 3. bom, tá A bom. hora que for a vez dela de falar 1, ela vai levantar o braço também. Vamos lá. Tá bom. 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2. Ai! Eu levantei o braço no 3. Meu Deus! É difícil. Parece fácil. Parece que é fácil. Tenta fazer em casa. Não é. Vamos de novo. Vou tentar de novo. Vamos lá. 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2. 3. Agora vem você. Dá pra dificultar.